Não? Não, tá indo já. Ótimo. Pode sair aqui, se ele apagar, não tem problema também, não, tá? Tá bom. Boa noite para todo mundo, mais uma vez. De novo, outra vez. Fábio, vira para lá, eles para lá, para enxergar quando eu passar os slides. Tiago, vem me ajudar. Primeiro momento, hoje vocês vão receber as suas cadernetas. Eu já vou entregar agora, porque vocês vão olhar tudo que tem dentro nela. Eu vou explicar uma série de coisas. Pode começar. Ti, chama o nome e aí a pessoa levanta a mão e você entrega. Marcela? Se é o Wagner, pode deixar no canto. Fábio? É o Luiz. Obrigado. Essa é sacanagem. A Bárbara daqui não é, eu tô com a Bárbara de lá. Edmárcia. Você conhece? Conheço. Sim. Sim. Bonequinho. Não, ela não tá. Ah, tá aqui. Hernandes. Edicao. Ela é um pouquinho mais disciplinada. Eu já falei para ela, baixinho. Não veio. Bruna. Teimosa. Você. Cadê? Cadê ele? Ah, você, tá aqui. Ah, tem o povo que faltou. Esse aí é meu. Não, deixa aí. Daqui vai entregar para mim? São as minhas. Vou no banheiro. Vai. Vocês viram só que bonitinho? Então eu vou começar, antes de começar a aula, eu vou falar sobre essa caderneta. Eu sei que todo mundo... Por que eu já entreguei? Eu já entreguei porque eu sabia que todo mundo ia fuçar. Então, ouçam. Tá? Aqui é como se usa a caderneta de uma forma bem detalhada. Aqui, dicas de como se escreve na caderneta. Atrás, todos indiscriminadamente receberam um bilhetinho meu. Na segunda folha, como vocês podem ver, já estão anotados a passagem de cada um de vocês para o grau de aprendiz, certo? E a data da implantação do caderno, da caderneta pessoal, que vocês acabaram de receber. Isso denota realmente que isso aqui é uma vida que vocês vão escrever aqui. Isso aqui é muito sério. Se vocês fizerem assim, na contracapa, vocês vão encontrar mais uma folhinha grudada. Pelo amor de Deus,
Não escrevam nada nessa folha. Essa folha é minha. É o resumo da vida de vocês durante os 3 anos, onde eu vou colocar notas, informações. Por quê? Tudo isso vai estar nessas folhas a cada ano. Tá? Mas aqui vai estar muito mais fácil de verificar. A única coisa que eu vou pedir para vocês colocarem com letra legível é ali em cima, fones de contato. Quem tiver um telefone fixo, anote junto com o número do celular. Por que eu não coloquei? Cássia, você tem o celular de todo mundo, tenho mesmo. Mas eu teria que anotar 32 celulares. A probabilidade de eu me enganar com algum número seria grande. Vocês não fazem isso. Porque quando eu pego a caderneta e faço tudo. Certo? Então é mais fácil vocês não errarem do que eu. Tá? Então, por favor, coloquem o número do celular de vocês e se tiverem um telefone fixo também. Por quê? Porque essa daqui é a forma de todos os trabalhadores da aliança terem as suas informações, não importam se eles mudarem de centro. Vocês, teoricamente, quando se tornarem trabalhadores, quando fizerem seu curso de passes e se estiverem prontos para exercer o trabalho de passista, vão trabalhar aqui. Ou talvez o Dalila. Quem sabe no Formosa. Mas a caderneta acompanha vocês. Por quê? Nessa caderneta vai estar escrito todo o curso que você fizer. Quando termina o curso, vocês recebem um papelzinho dizendo que você terminou o curso e a data. Você gruda aqui. Sempre. O que vai acontecer mais aqui? No final do ano, quando tiver o exame espiritual, as notas do primeiro ano vão estar numa folhinha grudada na sequência da caderneta de vocês. E aqui atrás também a nota. Por quê? Vocês vão escrever na caderneta pra caramba, certo? Aí até achar de novo as outras notas, vai estar aqui onde está, mas aqui atrás já está tudo junto. Por isso que essa folha é minha, tá bom? Que mais? Uma coisa que eu peço. Escrevi aqui um bilhetinho para vocês, de verdade, é o que eu sinto por cada um, tá? E a minha proposta, o meu propósito para cada um de vocês. Aqui estão 2 informações importantes, que vocês passaram para o grau de aprendiz na data de 17 de abril e caderneta pessoal implantada no dia 24/4/24, que é hoje. Vamos escrever aonde? Comecem a escrever aqui. Atrás, na página de trás dessa folha. Comecem sua caderneta aqui. E vão vindo. A cada anotação que vocês vão colocar, já vou explicar, vai ter a data e o que vocês querem dizer na sua caderneta. Escreveu aqui. Deu tudo certo? Beleza. A próxima anotação começa aqui. Escreveu aqui. Não coube tudo, escreveu mais metade dessa folha. A próxima anotação começa aqui. Não façam direto e reto, por quê? Eu preciso de um espaço para dar um visto, tá? Então, deixe sempre um tantinho, tá? E não escrevam direto. Uma coisa que é fundamental, e aí eu peço para me ajudar. Eu não preciso, tá? De arquitetos escreverem a 45 graus a letra da caderneta. Mas eu preciso que a letra seja legível. Tenham dó da sua dirigente. Eu vou ler todos vocês. Uma outra coisa muito importante, eu vou ler a caderneta de vocês. Única e tão somente eu. Vocês amam o Oswaldo, amam a Kátia, amam o Edgar e, consequentemente, também amam o Rubens. Eles são pessoas lindas e me ajudam profundamente. Mas só eu leio o caderneta. Por quê?
por conta de que o que você escrever aqui, às vezes pode ser uma coisa muito pessoal. E eu acho que o nosso nível de confiança permite que eu leia isso, porque eu sou a dirigente de vocês. Tá? Eu vou ler sem julgamentos, sem absolutamente nenhum tipo de sentimento, a não ser verificar o quanto você está progredindo e quais são as suas dificuldades. E vou ajudar. Aquele bilhetinho atrás diz exatamente isso. Eu estou aqui para vocês. Todos. Todos, todos, todos. Tá bom? Então, eu sei que alguém pode ter uma afinidade muito grande com a Kátia, com o Rubens, com o Edgar, com o Oswaldo. Eu acho isso ótimo. E não tenham tanto comigo. Não há problema nenhum. De jeito, maneira. Tá? Mas eles não vão saber do que você vai estar falando. Porque o que vocês falam fica comigo. Tá? Outra coisa. Num processo que vai acontecer lá no terceiro ano, mas que vocês já ouviram falar, sobre a fraternidade dos discípulos de Jesus, certo? Essas cadernetas vão para avaliadores. Mas, Cássia, você acabou de dizer que ninguém vai ler. Não, ele não vai ler a caderneta. O que ele vai ver? Não. Ele vai olhar. Se tem isso, todas as passagens de grau, de ciclo, se tem os cursos que eu vou dizer aqui atrás, se eles estão colados, eles vão ver se a dirigente de vocês colocou a folha com as notas de vocês no local certo. Eles vão ver, que é uma coisa que vocês vão saber, se todos os 6 testes que nós vamos ter no decorrer de 3 anos vão estar grudados. É isso que eles vão olhar. É isso que eles vão verificar. Por quê? Principalmente também, se todas as informações que vocês escreveram estão acompanhados de data. Você tem que colocar a data. Recebi minha caderneta agora. Eu vou escrever qualquer coisa. Não vou escrever qualquer coisa porque eu vou explicar como é que funciona. Certo? Mas antes de tudo, data. O que eu sugiro a cada um de vocês. Vocês nunca fizeram isso. Isso aqui está começando a ficar quente, embora seja azul. Certo? Está começando a ficar quente na mão, né? Não escrevam direto, façam um rascunhinho. Faz um rascunhinho. Porque não foi bem isso que eu queria dizer. É mais fácil escrever um rascunho, ler, reler. É isso mesmo. Tá, então agora eu passo a limpo. Ponho a data. Não precisa colocar seu nome, porque vocês já viram aqui, né? Que mais escrito do que assim, que tem que ser desse jeito, tá? Inclusive, vocês acabaram de descobrir o meu nome inteiro. Certo? Porque eu tenho que colocar meu nome inteiro. Nada que eu colocar lá, você já deve perceber, eu vou escrever meu nome inteiro, que demora muito. Certo? Então vai ser sempre Cássia. A minha assinatura é Cássia. Tá bom? Então não esqueçam da data. Certo? Agora você pode pegar a sua. Uma coisa muito legal, nosso querido Edgar vai fazer caderneta como aluno com vocês. E vai seguir esse processo como aluno, não usando o que vocês fazem, mas num processo um pouco diferente, junto com a turma. Eu trouxe 2 amigas. Quer dizer, uma amiga em 2 partes.
Essas são as minhas cadernetas. Sim, eu consegui escrever 2. Faz muito tempo essa caderneta, tá, gente? Então, assim, não existem algumas coisas que na de vocês tem. Essa folhinha bonitinha, a minha tem. A segunda folhinha bonitinha, a minha não tem. A anotação da caderneta pessoal de implantação, a minha tem. O meu querido Rogério colocou. Certo? A minha não tem verso. Naquela época não precisava ainda. Não precisava, não. Ninguém tinha montado um jeito que fosse assim. Estou procurando, tá? Essa folhinha aqui vocês vão ter quando for o exame espiritual do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Essa folhinha que vai estar grudada. Vocês perceberam que olha tudo que eu escrevi, aí foi a folhinha, tá? Essa daqui, eu achei o que eu mostro porque eu achei primeiro. Essa daqui é a minha folhinha do terceiro ano. Essa aqui é a minha folhinha do segundo ano. E tem umas outras coisas. Então prestem atenção que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz para ninguém. Certo? Você não ouviu isso. Só 2 pessoas, além de mim, leram o que está escrito aqui. Uma foi o Rogério Pareira, que vocês conhecem, que era meu dirigente. E a outra foi o Leandro, que naquela época era o avaliador de caderneta, na minha época, e eles liam sim a caderneta naquela época. Tá? Agora não se lê mais, somente eu é que indico algumas coisas. Caderneta pessoal implantada em 31 de agosto de 2012. 3 de setembro de 2012. Enrolei sábado e domingo, mas hoje resolvi começar e descobri fatos excelentes. Sexta-feira, minha turma era de sexta, tá? Sexta-feira, a turma 84 passou para o grau de aprendiz. Maior orgulho de nós e também aumento de responsabilidade. Que eu não fraqueje na minha caminhada. Eu enrolei, né? Aí eu destrambelhei a escrever. 3/9 de 2012. Outra coisa importante. Domingo foi a minha terceira semana no tratamento para parar de fumar. E consegui passar o dia com 3 cigarros e 4 bitucas. Não queiram entender que contas são essas. Estou esperançosa demais. Vou continuar o tratamento e também estabelecer metas viáveis para diminuir gradativamente. Só quem já fumou sabe. Só quem fumou sabe. Eu acho que fumei mais que você. Eu escrevi uma terceira coisa. Hoje tive que deixar, era numa segunda-feira, não sei se vocês lembram, dia 13 de setembro de 2012. Hoje tive que deixar a Cássia combativa tomar a frente e pressionei muito meu gerente. Não gosto de fazer isso. Me deixa triste. Porque ele, antes de tudo, antes de gerente, é um grande amigo e sei que se magoou. Vou conversar com ele
e tentar ser mais cordata, mesmo com tanta pressão. Como vocês podem ver, eu sempre fui uma pessoa complicada. Aqui foram as minhas 3 primeiras anotações da minha caderneta, todas elas no mesmo dia. Então agora além do Rogério e o Leandro, tem mais 25 pessoas, 25 não, 26, 27, 28, mas 28 pessoas que sabem o que eu escrevi. Só que foi o começo. Tá? Foi o começo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu passei por tudo que vocês vão passar. Ele passou, ela passou, o Rubens passou. Por isso que, meus queridos, pensem com muito amor na pessoa mais importante da vida de vocês, que são vocês. Essa é a grande ferramenta para a nossa libertação, para a nossa... A libertação que eu digo é a libertação de algumas coisas que a gente tem, sabe, lá dentro e que nós nem sequer sabemos. Que às vezes a gente até sabe, mas faz questão de colocar bem ali no cantinho. Sabe arquivo morto? Lixeirinha, mas que é lixeira que a gente não limpa? Porque aí a gente não vê. Mas quando a gente coloca para fora, nem que seja escrevendo, a gente olha e a gente fala assim, olha, eu consegui escrever, finalmente eu consegui escrever. São essas pequenas, grandes vitórias que nos fazem respirar melhor. É um caminho. Caderneta pessoal vai acompanhar vocês didaticamente, certo? Até o final da escola. Mas eu espero sinceramente que continuem escrevendo, porque ela realmente faz um bem enorme. Como é que é, tia? Aperta o 1. É assim, conseguimos descobrir grandes coisas aqui, né? Então vamos começar? Nossa, o que você fez até agora? Falei. Kátia, tem que ir lá e abrir de novo. Porque na hora que eu botei o 1, fechou a coisa. Porque é assim, tá? O Rubens que faz tudo isso. Para vocês verem que é assim, o que o Rubens faz? Ele faz só tudo isso. O que é Rubens? O que a Cássia faz? Certo? Um monte de coisa, mas isso ela não faz. Então nós ficamos aqui meio complicados. Se não é o Fábio a resolver os problemas do celular e do microfone, tudo perdido. Obrigada. Implementação da caderneta, pessoal. Agora a aula é didática um pouco e depois a gente vai continuar conversando. 15 para as 9. Liga o treco, Cássia. Sempre é bom. Livro dos Espíritos, pergunta 919. Compreendemos que toda a sabedoria dessa máxima conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de se chegar a isso? A pergunta formulada por Kardec responde Santo Agostinho, oferecendo o resultado da sua própria experiência. Lembra de Santo Agostinho? Santo Agostinho, legalzinho, danado e só? Tô na frente? Tô, né? Você tá vendo? Não. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia de feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Oh, mas Santo Agostinho falou isso em 1900 e Guaraná, não, 1800, 600, 700, certo? De Guaraná de rolha. Aliás, não existia nem Guaraná e acho que nem a rolha, né?
E a gente consegue fazer isso no final do dia, a gente pensar, né? Essa vida louca que todo mundo tem. Mas a gente vai começar a ser o quê? Um pouquinho mais disciplinado? Não todo mundo. Todos nós precisamos disso. Porque às vezes a gente esquece. De verdade. Às vezes a gente até quer, mas está tão cansado. Tão esgotado. Aí eu penso assim, como é que uma pessoa que dá aula de natação, que mexe... Sabe quando eu estava vendo isso aqui, eu falei assim, como é que a Simone, que é professora de natação, ela fica cansada fisicamente, por mais atleta que ela seja, eu acho que isso cansa fisicamente pra caramba, né? Ela fala, a única coisa que ela quer é ficar sentada, parada um pouquinho, respirando. A minha ideia é essa, não sei se é isso, mas eu enxerguei dessa forma, porque deve cansar demais. E como é que ela vai? Eu pensei em cada um assim, né? Será que ela consegue esse tempinho para ela? Será que ela consegue deixar se arrumar de tal forma que ela consiga cuidar de todas as outras coisas e pessoas que ela tem na vida dela, para arranjar esse tempinho para si própria? Não é verdade. Será que a Renata, que trabalha o dia inteiro e depois ainda faz um monte de coisa para a gente comer, gostosa, né? Chocolate, sabe? Não é o seu Luiz que tem 300 clientes para ficar olhando, certo? Donizete, que dirige o tempo todo, tem que tomar prestando atenção na rua, na estrada. Cada um de vocês, a gente para e pensa, como é que... Aí eu pensei, como é que eu vou mostrar para eles, como é que eu vou conseguir ajudá-los? Não ensinar, né? Porque eu mesma também tenho grandes dificuldades de pensar em mim, às vezes, no final do dia, porque às vezes eu estou tão cansada, certo? Que não dá tempo. Eu deito na cama e durmo. E nunca durmo o suficiente. Certo? Como é que eu vou conseguir explicar isso para eles? Mas é por aí. É a gente pensando em cada um e como é que cada um se resolve. Isso é muito importante. O que é uma caderneta pessoal? Essa coisinha azul que vocês receberam. Ela tem origem nos essênios e na iniciação essênia. Quem assistiu The Chosen aqui, pelo menos o início de The Chosen, vocês lembram de Mateus? Quando Jesus falou, vem comigo? Mateus fechou a lojinha, pegou aquela bolsinha dele e veio com a madeirinha dele, né? E falou assim, eu não sei por que eu estou trazendo isso. E Jesus disse para ele assim, pode trazer, você vai usar. A madeirinha era o caderno dele. Por isso que Mateus é o primeiro evangelho, porque ele estava do lado de Jesus, grudado em Jesus, certo? E tudo que Jesus falava, Mateus anotava. E, infelizmente, na hora que for fazer a tradução, Mateus é o evangelho mais difícil de você ler. É o mais completo, é o mais detalhado. E é difícil, porque foi Mateus escrevendo enquanto Jesus falava. Os outros são mais suaves, né? A cabeça. Mateus anotava o que Jesus dizia. E como é que, de onde veio tudo isso? Os essênios faziam a mesma coisa. A caderneta, a ideia da caderneta que foi dada a Edgar Armond veio exatamente da fraternidade do Trevo, certo? De Razim e também de todos os essênios, para que ajudassem a todos nós nesta época. Porque se vocês pararem para pensar, o que a gente vai começar, vocês vão começar a fazer, aparentemente é algo complicado, difícil, vai ser um horror escrever, mas cara, eu não preciso escrever muito. Já já vocês vão perceber isso. Porque os essênios tinham 3 graus. Primeiro, a hospitalidade e o silêncio. Segundo lugar, o serviço. Terceiro grau, o discipulado. Todos levavam placas de madeira ou pergaminhos para fazer anotações. Os essênios eram levados a pensar sobre si. A caderneta pessoal é exatamente isso, é pensar sobre nós.
A utilização da caderneta pessoal exige disciplina e boa vontade em melhorar-se. Disciplina sem amor degenera em injustiça. Amor sem disciplina não constrói. Ai, Cássia. Lembra que eu falei que é didático esse negócio, tá? É didático, mas é uma verdade. A gente adequa cada um ao seu jeito de ser. Tá? Se eu chegar para quem? Célia. Célia, você tem que ser mais disciplinada. Ela vai olhar na minha cara e ela vai rir. Mais do que eu já sou? A Célia é assim. Né? A mocinha de trás é a mesma coisa. Certo? A mocinha de trás é a sua. Existem pessoas aqui que eu olho assim, é óbvio que eu cutuco, né? Eu adoro fazer isso com vocês. Porque afinal das contas, é muito bom ver vocês reagindo. Certo? Cada um de vocês tem uma peculiaridade que me chama a atenção e obviamente que eu guardei. Então eu sei quem é mais disciplinado, quem é menos disciplinado. Certo? E a gente ajuda. Tanto aqueles que são mais. Porque às vezes quando você é muito disciplinado, você fica meio louco, né? Você surta. Tem disso também. Aquela história, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Melhor a gente ficar no equilíbrio, né? Objetivos da caderneta. Reforma íntima. Percepção dos comportamentos defensivos. Descruza o braço. Isso é um comportamento defensivo. Sabia? É um comportamento defensivo. Se você cruzar os braços, teu corpo está dizendo que é melhor eu não chegar perto. Porque alguma coisa tem dentro de você que você não quer que eu saiba. Nem que eu não queira saber, mas vamos, por via das dúvidas, vamos fazer isso. Eu não estou interessada. O outro não está interessado, mas já é melhor eu cruzar os braços para evitar qualquer tipo de chegar mais perto. É exatamente isso. Percepção das ações cometidas e dos sentimentos envolvidos. Se vocês olharem na primeira folha lá da caderneta, nas dicas, tem um monte de coisa escrita lá. O que cada coisa é. Tá? Descoberta e visualização das ações corretivas ou de amenização das virtudes a serem alcançadas. Olha, não é para escrever, por favor, eu já dou uma outra dica que vocês não precisam escrever, porque não resolve. Eu tenho alguns exemplos aqui. Qual é a minha proposta? Eu vou fazer de tudo para que o mundo seja... Calma. Não peguem as suas propostas, as suas de tarefas, de execução de tarefas lá longe. Porque essas são muito altas. Aí o que acontece? Você se dá um prazo para fazer aquilo e aquilo você não consegue. Traz mais para perto. Algumas coisas precisam ser viáveis para que a gente siga em frente. Vocês viram o que eu escrevi? Eu estou parando de fumar. Obviamente que eu não vou ler minha caderneta inteira para vocês, mas se vocês querem saber, eu parei 1 mês de ir no tratamento. Está escrito aí. Chegou uma época, eu já falei aqui, que o meu 2º ano de escola foi terrível. Certo? Eu larguei. Não quis mais vir no tratamento, depois eu voltei. Tá? Depois eu voltei. Não quis saber. Mas aquela minha proposta inicial é que eu queria parar. Eu parei. Sem dúvida nenhuma que eu parei, senão não estava aqui. Mas, mesmo alguma coisa que era um tratamento, ainda assim foi difícil para mim. Então, se eu pego assim, vou parar de fumar em 1 mês, porque eu sou mais forte do que o vício, blá, blá, blá. Como é que uma pessoa que fumou durante 30 anos vai parar de fumar em 1 mês? Não para. E se parar, volta. Ah, mas precisa de determinação e coragem. Sim,
mas também precisa de desintoxicação química. E isso você só consegue gradativamente. Então, não adianta pegar um objetivo astronômico e depois não conseguir se frustrar. Vamos aos passos curtos, mas verdadeiros. E a caderneta, nós vamos ver aqui, a caderneta não é só para falar as coisas ruins que a gente faz, não, tá? Muito pelo contrário. O que é a caderneta pessoal? É um instrumento precioso de registro de descobertas do indivíduo no terreno interior, onde serão analisadas suas reflexões. O que não é uma caderneta pessoal? Ali em cima tem uma coisa assim, o que não é? Confessionário. Não é confessionário, onde você conta todos os seus podres. Não é. Não é um diário sentimental também não, tá, gente? Nenhum muro de lamentações. Muito menos declaração de inferioridade. Porque eu não consigo, porque eu sou isso, porque eu sou totalmente inadequada para fazer essas coisas, porque eu não. E ela também não é um fardo pesado. Até porque ela é pequenininha, né, gente? Prestem muita atenção no que está escrito ali do outro lado. A caderneta pessoal não é uma obrigação comigo, não. Não é. De forma nenhuma. E nem exigência da Aliança Espírita Evangélica, para se formar no curso. Também não é. E muito menos objeto de punição. A caderneta é de vocês. Ela é seu instrumento, é a sua ferramenta para você se sentir melhor, conseguir andar de um passo à frente daquilo que você julgava que era, mas na verdade você descobriu que é muito mais. É onde você vai anotar as suas pequenas, grandes vitórias. Cássia, mas você vai ler isso? Tudo bem. Vocês acham que eu sou um computador da NASA, que eu vou guardar cada letra que 32 pessoas vão escrever na caderneta durante 3 anos? Não, não vou. Mas vou sentir. Sentir a evolução de cada um. E a evolução de cada um se sente não única e tão somente com as vitórias. Tá? Mas principalmente na aceitação das coisas que você consegue descobrir sobre si mesmo. Nossa, Cássia, que coisa difícil. Vocês são o que agora? Vocês são alunos? Vocês são aprendizes. Vamos lá. Uma das coisas, tem um monte de coisa que está escrito aqui, eu já falei um pouco. Todo aluno deverá possuir um. Anotações periódicas, no mínimo uma anotação para cada 15 dias. Escrita de forma indelével. Não anotar a lápis. Não pode a lápis. Escreve o rascunho a lápis, depois passa a caneta. Tá bom? Instruções de preenchimento colada na contracapa, que eu já falei para vocês. 6 testes colados e respondidos, que são os testes que nós vamos passar para vocês no decorrer dos anos. Tá? São um total de 6. Então, fiquem tranquilos. Recolhidas e verificadas a cada 90 dias pela dirigente. Eu vou recolher. E vai ser muito bom eu recolher daqui a 3 meses, porque aí eu vou ler e vou dizer para vocês escrito sucintamente na caderneta e depois nós vamos conversar. Porque quando eu devolver a caderneta para cada um de vocês, nós vamos conversar. Todo mundo junto? Não. É cada um comigo. Um de cada vez.
Eu vou conversar com cada um de vocês particularmente. Por quê? Porque só eu leio a caderneta de vocês. Como é que eu vou falar alguma coisa aqui? Não posso, não devo e principalmente jamais faria isso. Se cada um de vocês, em algum momento, quiser colocar, é uma decisão de vocês. Eu, jamais. Tá bom? É uma relação de confiança. Eu sou muito brincalhona. Vocês sabem como é que eu sou. Eu gosto de cutucar, mas tem uma coisa que eu também sou, e muito, séria. Eu sou muito séria. E a responsabilidade que eu tenho para com cada um de vocês é imensa. E às vezes eu me pergunto se eu estou à altura disso. E eu estou batalhando muito para conseguir ser. Então, cada um de vocês tem em mim alguém em que você pode confiar, se você quiser confiar. Certo? Mas com relação à caderneta, cada um vai conversar, nós vamos conversar juntos. Vamos marcar, é uma coisa diferente. Quando chegar a hora, não vamos dizer. Como diz Vladimir, o nosso médium da semana passada, cada dia uma agonia. Não vamos sofrer por antecipação. Ele fala muito isso. Cada dia uma agonia. Tá? Mas existe todo um processo que a gente vai fazer. Mas eu vou conversar com cada um de vocês. Por quê? Porque é a coisa mais fácil desse mundo, todo mundo escrever a sua primeira feita. Coisa errada, gente. Vocês nunca fizeram. Outra coisa, por favor, eu não preciso de nenhuma Clarice Lispector, tá? Não preciso de nenhum Pablo Neruda, tá? Eu só preciso de cada um de vocês sendo franco e sincero, tá? Então não fiquem procurando no dicionário palavras difíceis, não preciso disso não. Muito menos a espiritualidade. A espiritualidade conhece a gente muito mais do que nós mesmos. Tá? E não se esqueça que cada caderneta que a Cassinha estiver lendo, vai estar o teu mentor, o mentor da turma e o meu mentor junto, avaliando. Avaliando, Cássia? Não. Avaliando se você, Cássia, está enxergando tudo aquilo que você precisa enxergar para auxiliar. Tá? Registrar o histórico do aluno dentro da aliança. Já mostrei isso também para vocês. Carimbos de passagem de cada ciclo. Eu aprendi em servidor de ciclo. Vocês perceberam que não tem carimbo, é a letrinha linda da Cássia que está escrito. Que eu não vou fazer carimbo, porque aí fica uma merreca. O meu também não tem carimbo. Que fica aquela tinta, né? A folha é fina, vai borrar o verso. Os cursos que vocês vão fazer. O primeiro curso que vocês vão fazer, se Deus quiser, logo a partir do ano que vem, certo? Será o curso, quando vocês passarem ao grau de servidor de passes, para que vocês possam começar a trabalhar. Vai ser um papelzinho, quando vocês terminarem o curso, vocês vão grudar onde o papelzinho? Na caderneta. E aí, gente, aí é por conta de vocês. Grudem bem grudado, a propósito, todas as cadernetas foram grudadas, todas as folhas que eu coloquei na caderneta de vocês foram grudadas com cola bastão. Então, periodicamente, verifique se ela não está soltando, porque cola bastão você sabe que às vezes começa a soltar. Então, verifique, por favor. Tá, mas os cursos que vocês fizerem, quem vai colar são vocês. Tá bom? Anotações que reflitam os desempenhos dos alunos. Sim, essa é minha. Anotações de cada período. Implantação, exames espirituais, período probatório, ingresso no FDJ. Tudo isso que eu falei no começo. Tá? Lembra? Cada dia uma agonia. Todas essas coisinhas vão estar aqui. Os testes, os exames, tudo. Vai estar tudo nessa caderneta. Por isso que colhem todos os bonequinhos, florzinhas, arco-íris no caderno de temas, mas nela não pode. Não é porque eu não queira. É porque ela fica sambando para tudo quanto que é lugar. Se vocês, por exemplo, imaginou Simone ganha uma grana terrível e vai para onde? Para a Bélgica. Certo? Vai morar em Estocolmo. Em Estocolmo, se vocês não sabem, tem um centro da aliança.
E ela chega e fala assim, eu vou trabalhar nesse centro. Consegui achar, que legal. Vou trabalhar lá. Aí a pessoa vai chegar para ela em belga, ou em francês, certo? E vai perguntar, cadê a sua caderneta pessoal? Aí ela pega, com todo o orgulho do mundo, e fala, tá aqui, ó. Tudo que eu fiz está anotado aqui. E ela começa a trabalhar. Lá, na Bélgica. Se não quiser ir tão longe, pode ir para Cuba. Mas assim, na Cuba é mais difícil. E lá, essas dificuldades, os desafios são muito maiores. Tá? Assim, na Argentina, tem no Canadá, tem em Portugal, tem em várias, tem na Suíça. Eu sei porque eu tenho assistidos de sábado que estão trabalhando online, fizeram tratamento, tem nos Estados Unidos, que fizeram tratamentos, certo? E agora fizeram um curso de médios online, e agora já estão fazendo estágio, uma já terminou o estágio, já começou a trabalhar. Olha que coisa bonita. Não existe mais fronteiras, que nem Star Trek. Como fazer? Aí começou o negócio. Como fazer anotações? Descrever o fato sem apreciações ou julgamentos. Calma que tem os exemplos, eu mostro lá para vocês depois. Destacar as ações ou reações e principais comportamentos de quê? Que aconteceram em virtude do fato ocorrido, certo? Avaliar os sentimentos que o levaram a agir dessa forma. Propor uma nova atitude para reparar a eventual ação e a virtude a ser alcançada. Isso se for alguma coisa, algum atrito, certo? Mas existem as coisas boas. Lembrem-se das coisas boas, tá? Não é para usar chicote. Para que servem? Qual o propósito? Elas são um reflexo da alma do aluno. As anotações, né? Através delas, ele registra regularmente suas conquistas no campo da reforma íntima, fazendo uma análise introspectiva e disciplinada, e mantém um histórico de conquistas e desafios na jornada evolutiva. É uma das coisas mais incríveis desse mundo. Você escreve durante 3 anos numa caderneta ou 2, certo? A propósito, quantas cadernetas quiserem vocês podem escrever, tá? Não existe limite, tá? Só levando sempre aqueles parâmetros que tá lá. De não ser confessionário, tal, não sei o quê, mas o que vocês podem utilizar, tá? Algumas pessoas têm muito o que dizer. Todo mundo tem muito o que dizer. Muitas conseguem muito mais num tempo menor. Outras muito mais num tempo um pouco maior. Mas todas vão conseguir. Nossa Senhora, Cássia. O que é isso? Certeza? Uma certeza dessa? Sim, porque eu conheço o potencial de cada um de vocês. De cada um. A caderneta é a sua melhor amiga. Lembrem-se disso. É a sua melhor amiga. Todo mundo tem um melhor amigo, uma melhor amiga, já teve outros. A vida afastou, outros chegaram, alguns foram embora. Mas ela é a sua melhor amiga. Dizem que estar com o melhor amigo é poder pensar em voz alta, sem restrições, sem censuras, sem julgamentos e sem medos. Aí você fala assim, mas quem essa mulher pensa que ela é? Ao ponto de dizer que eu posso escrever o que eu quiser e ela vai ler. Isso é um sentimento de cada um. A única coisa que eu posso oferecer para vocês é a minha palavra. E principalmente as minhas atitudes. Mas vocês podem ter certeza que o meu desejo maior é que vocês, sim, consigam fazer o melhor que vocês puderem para se tornarem pessoas cada vez melhores.
E essa é uma grande ferramenta para que isso aconteça. Algumas poucas reflexões. O que falo é o que eu penso de verdade? É para pensar, tá? Não é para responder para mim, não. E o que eu falo e penso é o que eu faço? É outra coisa para pensar. Tiago disse, não é você, Tati, é o Tiago lá de trás. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E agora vocês vão me dizer um monte de coisa que agora eu vou começar a perguntar. Ai, meu Deus do céu, eu ouvi até um ai, meu Deus. Na verdade, não adianta sussurrar, eu ouço bem. Eu ouço bem. Eu posso até não dizer quem foi, mas que eu ouvi, entendeu? Eu não enxergo bem, mas eu ouço bem. E não se esqueça que a acústica desse salão é fantástica. Por isso que eu ouço todos os besouros. Exemplos de anotação. Cacá, você consegue puxar um pouquinho mais para cá? É no negócio? De coisar o treco? Tó. Como vocês podem ver, se não fossem vocês, eu estava perdida. Eu não sei mexer nesses trecos. Tem que apontar para não. Muito obrigada. Tá vendo só? Trabalho em equipe. Sempre vai existir o trabalho em equipe. Exemplos de anotação. Todos esses exemplos são anotações do primeiro ano, tá? Todos do primeiro ano. Vocês viram como é que escreve mais ou menos, tal, não sei o quê? Então eu vou perguntar. Primeira anotação, primeiro exemplo. O fato, assim, o que a pessoa escreveu. Tenho passado por conflitos no trabalho. Fico muito ansioso toda vez que não tenho controle sobre a situação e os demais discordam de mim. Tá certo? Tá certo? Está incompleto. Está incompleto. Como dizia meu professor de solos, não tem casa, não tem parede meio certa. Ou ela está firme ou ela vai cair. O fato de estar incompleta faz com que ela fique errada. Certo? Porque você tem que se propor. Né? Tem que se propor de qualquer jeito. Segundo exemplo. Estou muito triste a implicância do meu marido. Rezo a Deus para que eu supere esta provação e peço aos mentores que mudem a mente do meu marido e façam ele parar de pegar no meu pé. Tá certo? Hã? Trocar de marido? Eu não posso falar com outro de marido. Me coloca, substitua por mulher. Tá certo? Por que tá errado? Ou seja, né, só reclamou da vida, né? Lascou o coitado do marido, não que ele não estivesse errado, né? Mas na verdade ela tinha que falar dela, do que ela estava sentindo, certo? Então, essa é coisa de primeiro ano, acontece, tá, gente? Não existe, ninguém nasceu sabendo. Você já fez caderneta pessoal, Odaí? Então, quais são as probabilidades de você cometer alguns deslizes? Hã? Exatamente, várias. Várias vezes a gente vai se enganar, vai se enroscar com as coisas. Terceiro exemplo. Briguei com meu colega de trabalho
Preciso aceitar mais as opiniões dos outros e ouvir mais o que eles têm a dizer. Acredito que minha impaciência está ligada à vaidade. Tá certo? Oi? Tá certo? Falando na primeira pessoa, está avaliando que ela tem que promover uma mudança. E até ela coloca ela sente o ego dela, e o dela se colocar no primeiro lugar. Tudo que ela sentiu tá certo, gente. Porém, olha bem. Ai, Cássia, que preciosismo. É preciosismo, sim. O reconhecimento da vaidade é o sentimento. A proposta está antes. Ai, que droga, Cássia. Entenderam? Conseguiu, mas é o primeiro ano, gente. Tá tudo certo. Ele deu uma invertida. Isso que ele fez, ele deu uma invertida. Mas está no caminho. Está no caminho. Sem dúvida nenhuma que está no caminho. Certo? A moça do marido precisa pensar um pouco mais. O primeiro precisa ter um pouquinho mais de atenção para completar o que ele faz. Mas os três estão de parabéns. Por quê? Escreveram na caderneta. Não tiveram receio de fazer isso. Não é não? Não tenha medo. Eu já contei para vocês, certo? Meu segundo ano, eu falei assim, quando a minha caderneta foi para avaliação, e eu só fiquei sabendo quem é que tinha avaliado a minha caderneta quando do ingresso na FDJ, que já a gente vai começar a falar sobre isso. Quem avaliou minha caderneta foi o Leandro. Ele falou para mim quando terminou. Aqui nesse salão, ele falou, vem cá. Fui eu que avaliei sua caderneta. Inclusive, todo o papel que está aqui dentro está lá assinado por ele. E tudo o que ele tinha para falar a meu respeito também está grudado aqui. E ele virou e falou assim, eu me reconheci muito em você. Porque eu não acreditava que eu fosse passar. Primeiro porque eu xinguei metade do centro. Pensa numa pessoa que era revoltada. E o que eu tive aqui falar, eu botei aqui. E mandei ver, eu não quis saber. No segundo ano eu quase larguei tudo. Eu quase larguei tudo. Por N motivos. Um dos grandes responsáveis por eu continuar foi o Rogério, o meu dirigente. Ele olhou para mim e falou assim, lembra quando eu falei para você colocar na balança, lá no curso básico, o que era mais importante, tua vontade de trabalhar na cesta básica do Dalila, ou o fato de você achar que a pessoa não gostava de você? O que você fez? Eu continuei trabalhando na cesta básica e descobri o quê? Que eu estava redondamente enganada. Nós somos amigas hoje. Assim, segundo ano, depois de tudo que você passou, você parou de fumar. Você vai largar? Você vai desistir? Você já parou para pensar o quanto você gosta mais de você agora do que você gostava antes? Ele falou tudo para mim. Só que antes eu já tinha escrito tudo. Não mandei ver, não quis saber. Então eu achei que não ia entrar. E eu entrei. Eu falei assim, qualquer um pode entrar na FDJ. Eu entrei. Eu fui aceita. Se eu fui aceita, todo mundo é. É uma verdade, tá? Isso não é uma piada, não. É uma verdade. Tanto é que quando eu descobri que eu tinha entrado, eu não lembro de uma palavra do que o Ricardo estava falando para mim, de que eu chorava de soluçar. Porque quando você recebe essa notícia, você não sabe o que você faz com a notícia. Era assim, olha o lado de baixo. Ela vai jogar o microfone no chão. Foi muito de ruim. Fica raspando. Bom, continuar. Viu só que bonitinho? A gente estudou tudo de legal. Agora vamos ver uma caderneta. Primeiro, data e fato. 8/4/2014.
Esqueci de levar na escolinha dos meus filhos as fantasias deles para uma apresentação comemorativa. Fato. Comportamento, emoção e sensação. Fiquei nervoso ao lembrar, me senti muito angustiado. Sentimento, qualidades ou defeitos. Percebo que foi um sentimento de dívida com eles e culpa. Porém, depois do ocorrido, conversando com minha esposa, percebi que foi uma reação desmedida e exagerada, pois ofereço muito amor e atenção para eles. Proposta de renovação, plano de ação, se a anotação seja sobre qualidades, ou entre parênteses, virtudes, caso seja sobre defeitos, fatores limitantes. Vamos lá. Avaliando a citação, percebo agora que os sentimentos que brotaram em mim e minha reação possuem uma relação muito grande com as mágoas que tenho do meu pai e que ainda não superei, e da minha busca em ser diferente dele com os meus filhos. A partir de agora, me proponho a não me cobrar tanto, pois posso errar, sou humano. Me proponho a melhorar cada vez mais para ser um pai melhor, mas sem cobranças ou autopunição. Quanto ao meu esquecimento, vou passar a anotar no Google Calendar meus compromissos pessoais, assim como faço com os profissionais. Isso aqui é uma anotação dos sonhos. Que obviamente todos vocês vão ter e vão conseguir perceber o que é. Perguntas? Oi? Se você perder, se você esquecer, não se esqueça que tem um telefone lá. Se você encontrar uma boa alma que acabe por encontrar sua caderneta, pode ser que ele te ligue e você vai restaurar. Se você perder, vai ser muito triste. Porque as primeiras anotações que você tiver, você não vai ter como recuperá-las. Se essa perda for a posteriori de alguma anotação minha, e eu vou escrever na caderneta nova, a anotação minha você vai ter. Porque eu sou chata pra caramba, né? Tudo que eu escrever na caderneta de vocês, eu também vou ter escrito nas minhas planilhas. Porque dirigente deixa essas coisas anotadinhas. Certo? Mas tomem cuidado. Caderneta não vai ler, você não leva a caderneta para passear. A senhora vai avisar antes quando for pegar? Continua na pergunta, e aí a gente manda na bolsa, né? Não vai esconder a porta. Pergunta para a senhora para ver o que ela acha. Vocês foram avisados que tinham que trazer o caderno de temas? Sim, sim. Consequentemente, lógico que a gente avisa, tá? Mas fiquem certos que vocês não precisam, não leve a caderneta para passear. Ela não precisa. Vocês precisam passear, a caderneta não. Tá? A caderneta não precisa. Ela é feliz estando guardada dentro da gaveta. Ela fica mais feliz quando você chega depois do passeio e escreve nela, sem fazer dela um diário. Tá? Não leva a caderneta para passear. Tá? Se perder, aí acontecer, espero que não aconteça, aí você vai, compra outra na livraria, traz para mim, eu vou rosnar, vou colocar uma etiqueta nova. Você vai me explicar direitinho quais foram os eventos que aconteceram para que você perdesse a caderneta. Por quê? Não porque eu queira saber, seja fofoqueira e curiosa. Porque eu tenho que escrever na caderneta nova
ou por que que as minhas anotações estão sem, as minhas anotações das que não estão do aluno, e eu tenho que escrever o motivo. Então, a primeira folha da caderneta vai estar escrito. Vou pegar todas as datas de todos os cursos, não, dos cursos vocês se viram. Tá? Isso eu não vou anotar, não. De todas as passagens, notas, tudo isso eu vou ter. Se eu tiver que colocar, eu coloco na caderneta. Mas se vocês perderem o papel do curso, vocês vão atrás do dirigente do curso e vão lá implorar para eles, porque vocês têm que grudar isso na caderneta. Eu não vou atrás, não. Tá bom? Que ótimo. Se acabar essa, a segunda a gente não. Faz a etiquetinha. Vamos ver como é que vai estar o meu estado de bondade. Se o meu estado de bondade estiver bom, eu dou a caderneta nova. Agora, a etiqueta, a gente precisa fazer, tá? Que tem que ser bonitinha assim, tem que ter todas essas coisas escritas e tal. Vocês entenderam? Quem tem dúvida? Levanta a mão. Todos. Oi? Senhora? Foi uma coisa na semana passada, mas eu ainda estou. Posso colocar outra? Lógico. Lógico. Pode. Existem coisas que... Assim, você pode até começar a escrever dos fatos mais recentes. Mas o que é mais importante é quando você consegue destrinchar, certo? E falar sobre aqueles mais distantes. Porque são os mais distantes que nos atrapalham mais. Porque para a pessoa chegar nesse nível aí, Você concorda que é uma pessoa extremamente equilibrada? Que escreveu isso? E ainda assim, estava guardando uma coisa muito forte, porque ele tem filhos. Se ele tem filhos, ele já casou, então ele não é um jovenzinho, ele tem filhos. Certo? Ele não é um jovenzinho, então é assim, o pai dele e os problemas que ele teve com o pai é que acabaram fazendo ele ter atitudes. Gente, acontece isso com muitas pessoas. E elas não são nem menores e nem piores do que nós. A palavra da moda, né? Os nossos gatilhos são os mais diversos, não é? Então, são 9h27. E eu estou feliz da vida, porque eu vou conseguir fazer o que eu achava que não ia dar tempo. Por que eu dividi vocês? Porque cada dupla que eu montei, um olhando para o outro, por favor. É só fazer, é assim. Não, sentados de frente um para o outro. É só virar. Cuidado para não derrubar o... Não derruba o Wagner e a Ernestina. Pelo amor de Deus. Não precisa arrastar. Não precisa. É um de frente para o outro. Prestem atenção. Vocês, assim, escolham quem vai falar primeiro. Vocês vão ter 5 minutos. Quem vai falar primeiro e quem vai ouvir. Vocês são em 2. Tá? Vocês vão falar um com o outro. Um com o outro. Por 5 minutos. E nesses 5 minutos, presta atenção. Presta atenção. Você vai falar sobre 3 fatos, acontecimentos felizes da sua vida. 3. Rápido. São 5 minutos para fazer isso tudo. Ou seja, nós estamos também, além de soltar aquilo que a gente tem de melhor na nossa vida, a gente também vai aprender a ser o quê? Sucinto. Se você pudesse voltar no tempo, para qual deles você voltaria? Quais sentimentos esse fato despertou dentro de você? Qual o significado desse sentimento? Um só, é um único fato. Dos 3, você vai escolher um só.
Certo? O que você aprendeu com essa situação? E o que você aprendeu sobre você com essas recordações? Quem falou no final vai dizer para quem ouviu: obrigada por me aceitar como sou e me ouvir com o coração. Quem ouviu, diz no final para quem falou: obrigada por dividir sua história comigo. Agradeço por confiar em mim ao ponto de compartilhar isso comigo. 5 minutos para cada um. Falem baixo, sussurrem, tá? E depois eu vou anotar, são 9h29, às 9h34 vai virar a turma. Sim? Um fala, o outro escuta, depois troca. Até às 9h34. Para qual deles você voltaria? Acabou? Agora inverte. Gente, hora de inverter. Hora de inverter. É. Precisa trocar de cadeira, meu Deus, trocar de cadeira.
Já fizeram? Oi? Peraí, que existe alguma coisa muito complicada que é um besouro. Um besouro atrapalha. Você 25. não podia ter escolhido uma pessoa melhor para me ouvir. Sabe aquela criatura ali? Pergunta, ela me chama de bruxa de vez em quando. Esse é o lado esotérico. Eu vim do esoterismo. Ah, sim. Você me falou. Então, tem um lado bruxo, sim. Gostou? Nós vamos fazer muito disso, tá? O Thiago agora guarda meus segredos. Ele é o depositário fiel das suas sensações, das suas emoções. Né? Isso é muito importante. Cara, eu tinha com certeza que eu não ia conseguir fazer essa dinâmica com vocês. Gente. Oi? Tinha com certeza que não ia dar tempo. E deu. Mas tá no tempo, tá certinho. Porque é a primeira vez eu sabia que isso ia dar uma confusão na cabeça. Todo mundo tem muita coisa para falar de repente. Vai, 5 minutos, 5 Mas minutos. É que às vezes o pessoal não entende que a gente tem que deixar acontecer para ir amadurecendo. Né? Exatamente, por isso que eu fiz, mas eu achava que não ia dar tempo. Eu achava que se iam ter muitas perguntas e que eu não sou tão didática assim, né? Então, Não, mas tá tudo certinho. no decorrer da... pedagógico. Foi muito Agora, pedagógico. cada pessoa também tem entendimento, né? Exatamente, por isso que ninguém deve se acanhar em perguntar para mim, porque eu sei que é difícil. Eu sei que é. Tem gente que Afinal de largou, contas, daqui todo mundo é mania de primeira viagem. tirando o Robson. Ah, é. É por exceção dele. Mas só que acho que ele está fazendo a escola que ele precisava. É, na hora certa, no lugar certo. Eu acho que ele está tendo um acolhimento que ele não teve. No momento certo. Complicado às vezes. E às vezes também a gente não está preparado para ser acolhido. Sem dúvida nenhuma. Aqueles dois Olha, já eles estão trocando a tejuca. Mas assim, eu quero morrer com isso. Eu falei que não precisava, eles trocam de lugar. Você vai ver a hora que eu plantar bananeira. Para inovar. Você vai continuar falando? Vocês trocaram de lugar, voltaram para o mesmo. Já deu tempo, ali já acabou, vocês já acabaram, vocês querem fazer de novo, é isso? Tá, gostou? Gostou? Bom pra caramba, né? E eu acho que eu coloquei o par ideal pro seu filho. É? Ele tá feliz aqui. Que bom. Atenção! 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 Que legal, né? Tem muita coisa para falar ainda, né? Não é? E tem gente que continua. É muito legal. Vocês gostaram? E se eu contar para vocês que nós vamos fazer muito disso?
Nós vamos fazer muito, muito disso. Às vezes não vai ser assim, lembranças boas, mas nós vamos fazer um pouquinho de cada coisa. Nós vamos fazer muito disso. Vocês perceberam o que vocês fizeram? Vocês escreveram oralmente. Primeira caderneta. Certo? Só que era muita coisa, né? 3 coisas felizes. Ai, meu Deus do céu, é muita felicidade. Tenho mais que isso, mas cada uma foi tão importante e tal, não sei o que. Eu tenho que falar. Mas é pouco tempo. Isso foi de propósito para vocês quererem mais. É gosto de quero mais. Isso nós vamos fazer até o final do curso. Eventualmente, obviamente que eu não vou avisar antes, que eu não sou besta, certo? Nós vamos fazer. Peço licença a todos para também fazer na primeira parte das nossas aulas com o expositor. Obviamente que eu vou botar o expositor sentadinho ali, certo? Embora ele saiba, esteja tremendamente acostumado com esse tipo de dinâmica, mas ele não vai participar. Ele fica retraído, obviamente ele fica comigo, nós ficamos conversando. Mas eu vou colocar os meninos junto. Porque, na verdade, eu coloquei os meninos hoje para vocês perceberem que nós não somos diferentes de ninguém, tá? Essa mania que vocês têm de colocar todos nós num certo, por menor que ele seja, mas ainda assim um pedestal, nós estamos no mesmo nível, tá? Sempre somos assim. Nenhum de nós é mais nada e nem maior do que vocês. Se a gente pode dizer uma única coisa com relação a isso, é que nós chegamos um pouco antes. Mas somos eternos aprendizes. Continuamos fazendo reforma íntima. Muitos de nós precisando muito. Eu mesmo. Lembrando que se eu sou dirigente de vocês, e para ser dirigente de vocês eu tive que fazer 3 vezes o curso, significa que eu precisava muito ter essa experiência. Conhecer pessoas, ser responsável por pessoas. E quem precisava de tudo isso, não pode se julgar melhor do que ninguém. E eu não sou. Mas sou uma pessoa confiável. De verdade. Não imponho minha presença a ninguém, mas, como dirigente de vocês, eu peço esse voto de confiança. Eu vou ler, mas em momento algum eu vou julgar. Mas em todos os momentos que vocês precisarem, eu vou estar aqui para ajudar. Tá bom? Oswaldinho, cadê você? Vamos fazer as nossas vibrações. Pelas casas de saúde, pelo lado dos suicídios, por aqueles também, sempre cuidar dos hospitais, cuidar as casas que estavam no meu cuidar pela saúde também da Regina Pereira Alexandre, da Camila, Odair Matos, do ONU, Ernestina Bagaroso,
Joaquim Moreal, do Rubens, colega, da Marina Oliveira Capelli. E vamos humildemente pedir a Deus para livrar-nos de nós mesmos, para que possamos voltar para os nossos lares protegidos, amparados, passemos uma boa semana. E que a semana que vem estejamos juntos novamente com uma hora da oração. Assim seja, Graças a Deus. Para quem não sabe, a Marina é a filha da Hilda, tá? Ela foi fazer uma retirada do dente do siso, porque era um, viraram dois, e o segundo deu um problema que teve que fazer um monte de coisa lá, e a filha dela acabou ficando com o rosto e tendo que ficar em repouso. E ela teve que ficar com ela, tá? Mas vamos vibrar por todos eles. Muito obrigada. Tenha uma semana linda. Semana que vem, quem entregou o caderno